Uma alma saudável habita em um corpo saudável e em uma mente saudável. Em outras palavras, acabei de descobrir aqui que Paulo Musi é o homem com a alma mais poderosa de todas no nosso mundo. O médico da maromba dá de 10-0 em todo mundo. Fala galera, voltei. E acabei de notar que eu não tenho alma saudável. Bom, chega de citar coisas em que eu não sou saudável, senão a gente vai ficar nessa até amanhã. Vamos falar sobre uma nova teoria que dessa vez vai te explicar de uma vez por todas quem é esse. Sim, o evangelista. Isso porque, embora Fire Force tenha dado uma explicação, ela é bem rasa. Muita gente entendeu, muita gente ficou meio... o quê? Mas isso não é porque você leu errado, você leu apressado. É porque para você entender 100%, você precisava ter visto Soul Eater. O mesmo vale pra transformação doida que a Halmy acabou passando. Tipo, quando ela despertou o terceiro olho, muita gente ficou... Mas que porra é essa? Ela virou o Tenshinhan. Mas calma. Fire Force acabou, mas os mistérios ainda não. Então eu vim aqui para apresentar uma teoria, contar alguns fatos, falar sobre algumas coisas que você pode ter ficado sem entender. Então fica comigo até o fim do vídeo e comenta algo positivo, porque vai ter muita gente falando bobagem depois. Antes de tudo, só pro pessoal que não está sabendo, pra nós aqui a maioria já deve ser algo comum, uma informação que... de novo sobre isso, mas tudo bem. Fire Force é o passado de Soul Eater. Já foi confirmado no último capítulo do mangá. Eu já tinha teoria bem antes disso acontecer, mas tá, já foi comprovado. Se tiver querendo mais informação porque você realmente não sabe, visita aí a playlist de Fire Force do canal, porque nos vídeos eu falo mais sobre isso. A primeira coisa que temos que explorar é mais sobre o próprio evangelista. Quem é o evangelista? O evangelista é um ser sobrenatural que apareceu pela primeira vez no século 21 para Sumire. Conversando com ela, ele conseguiu fazê-la se convencer de que o grande cataclisma era necessário. Ele trabalhando junto com Sumire e conseguindo outro pilar que foi conhecido mais tarde como a Mulher de Preto, conseguiram trazer uma chama extremamente poderosa, conhecida como a Dollar Burst, para queimar todo mundo, a partir do Japão. Essa chama que eles trouxeram era extremamente poderosa e misteriosa, porque ela era feita totalmente de uma energia desconhecida para as pessoas naquela época, mas que hoje em dia a gente conhece como loucura. Sim, eu ainda tenho que fazer um vídeo específico só para falar sobre isso, sobre a Madness. Porque essa é uma energia capaz de distorcer a realidade que sempre existiu no mundo de Fire Force e Soul Eater. Claro, provavelmente ela tinha um nome diferente antes do Shinra alterá-la, tem toda essa questão da teoria ser... Bom, o nome não importa, mas saiba que essa energia já existia e que eu vou chamar de loucura porque é mais fácil. Existe um motivo também para o Japão ter sido o pico da explosão. Isso é porque lá no Japão existia um grande número de pessoas ateias, ou seja, ateu. E portanto, elas não tinham uma raiz espiritual muito forte. Isso tornava o inconsciente coletivo das pessoas mais fácil de se fluir. Você pode ter uma ideia melhor sobre isso se ver o vídeo dos Doppelgangers, onde eu discuto mais sobre isso. Mas acabou que a grande explosão que eles planejaram, o evangelista e a Sumire, não foi forte o suficiente para queimar todo o planeta, embora tenha feito uma bela destruição, né? Sumire notou que o motivo para a explosão não ter sido forte o suficiente é porque faltava pilares naquela época. Ou seja, pilares com emoções humanas negativas, como a loucura, passividade, apatia, raiva, destruição, medo, nojo e desespero. Esses pilares eram necessários para fazer com que aquele fogo fosse forte o suficiente para queimar o mundo definitivamente. Então, o evangelista teve que esperar até conseguir que esses pilares nascessem. Ele teve que esperar eles nascerem, reunir eles, para aí sim usar eles como combustíveis para as chamas novamente e dessa vez conseguir queimar o mundo todo. Algo inesperado é que essa primeira grande explosão, que estava cheia de loucura, que se espalhou pelo mundo, acabou alterando o mundo. Afinal, eles meteram uma bomba de energia muito bizarra pelo mundo todo. Essa energia distorceu toda a realidade, fazendo com que o mundo ficasse extremamente diferente. Alguns efeitos dessa distorção gerada pela explosão foi o mundo ter ficado com a aparência de um anime ou mangá. Sim, o mundo anterior a isso era realmente o nosso mundo corpo, o
Shinra voltou no tempo uma vez em um flashback e sim, eram humanos comuns no Japão. A aparência de anime, o autor foi foda em fazer isso, só veio depois da explosão. Outro efeito negativo foi a evolução que os animais começaram a sofrer, aprendendo coisas como falar e até utilizar a pirocinese. Outro efeito negativo foi também começar a combustão humana espontânea. Basicamente todos esses efeitos aí foram efeitos negativos gerados pela primeira explosão, mas que ninguém tava esperando que rolasse, nem mesmo o próprio Evangelista, já que ele achava que o mundo todo ia queimar e todo mundo ia morrer. Só que como não foi forte o suficiente e não rolou, todas essas outras coisas que começaram a acontecer foi só... Nossa! Que inusitado, sim, foram efeitos colaterais que ninguém estava esperando. Agora você se pergunta, mas por que toda essa explicação? É porque agora você sabe que tanto a loucura quanto o evangelista são anteriores, até mesmo os pirocinéticos ao grande cataclisma, eles são mais antigos do que tudo isso, ou seja, possivelmente a loucura sempre existiu naquele mundo, essa energia capaz de distorcer a realidade. Provavelmente essa é a grande diferença do nosso mundo para o passado de Fire Force. Tá, agora eu entendi que ele é bem velho. Deve dar uma muleta pro coitado. Mas então, agora que sabemos que ele é bem velho, quem é ele? Acredite se quiser, ele é Deus e o demônio ao mesmo tempo. Aí você pensa, o quê? Ele é Deus e demônio ao mesmo tempo? Como isso é possível? Ele... Não pense demais. Ele não é Deus que a gente tá imaginando. Ele é a visão que temos de Deus em forma viva. Como eu disse, a visão que as pessoas têm sobre algo acaba sendo alterada graças à loucura que existe naquele mundo e a realidade muda e aquilo se torna daquele jeito. Simplificando mais ainda para todo mundo conseguir entender. As pessoas acreditam na existência de Deus e de demônio, então por causa disso a loucura vai lá e gera um ser exatamente idêntico ao que as pessoas acreditam ser Deus e demônio, e esse é o evangelista. Agora você deve estar, tá, mas se ele era para ser Deus, ou então uma criatura gerada da visão que temos de Deus, porque ele quer matar todo mundo? Também no capítulo 287, Halmia acaba falando sobre isso. Ela fala que os humanos evoluíram para finalmente desejar a própria extinção. Basicamente, dentro do nosso inconsciente, todos nós ficamos pensando no fim. Pensa você mesmo, quantas vezes você não parou para pensar no apocalipse? E ainda para piorar, tinha aqueles que no fundo desejavam a própria morte. E a questão é que o apocalipse não é bem explorado se seria gerado através das mãos de Deus ou do diabo. Basicamente aqui nós não definimos bem quem é que vai trazer o apocalipse, só sabemos que ele vai acontecer e alguns no fundo desejavam que ele acontecesse. Então, cumprindo esse desejo interno que os humanos tinham no inconsciente, o evangelista, o ser que deveria ser Deus, começou o grande cataclisma que seria o apocalipse, o fim de tudo. É aquela hora que você fica, mano do céu, agora eu entendi tudo. Mas agora que você entende isso, ainda há uma coisa pra se discutir. O quê? Você não parou pra pensar, por que será? Quando a Halmia se fundiu com o evangelista, depois de um certo tempo, acabou que nasceu um terceiro olho nela. Aquilo ali não tinha qualquer relação com a Halmia, muito menos com o evangelista. Então por que aquela coisa tá ali? Eu vou explicar isso, mas olha só, se você já entendeu o que você queria e vai ficar com dor de cabeça depois de escutar essa próxima parte, porque a sua cabeça já tá uou, e quiser parar por aqui, tudo bem. Pode botar aí o like, deixar seu comentário, descansar a cabeça porque acabou de explodir ela cheia de conhecimento e vir ver o resto do vídeo quando tiver mais calminho. Mas se você é aquele gênio com QI absurdo e sabe que isso daqui foi só um aquecimento para agora sim botar os neurônios para funcionar, continua aqui comigo que agora vamos explicar a relação entre Halmia, o evangelista, com o Kishin. Agora você pensa, Angel, já entendi o que é o evangelista, mas agora o que é um Kishin? Um Kishin é um ser maligno, extremamente poderoso, com altas capacidades de manipular a loucura, sim, o poder capaz de distorcer a realidade, gerados a partir de um ser que acabou caçando e comendo uma grande quantidade de almas boas. Além, é claro, de ser uma pessoa má. Muitos esquecem desse detalhe, só se concentram no fato dele comer almas, mas a questão é que ele ser uma pessoa que cometa tabus seria, na verdade, o primeiro passo, tanto que as pessoas
pessoas malignas no mundo de Soul Eater acabavam tendo suas almas transformadas em ovos de Kishin, ou seja, o primeiro passo para se tornar um. Tanto que Kurona, que comeu um número exorbitante de almas, não apresentava estar se tornando um Kishin. E de novo, eu acredito que isso se deva ao caso dele não ser realmente uma pessoa má. Não é como se ele não estivesse fazendo alguma coisa errada, mas convenhamos, era tudo influência da própria mãe. E por isso houve até o atraso no negócio da Medusa e tal, mas essa não é a questão. A questão é que precisa ser uma pessoa que faça coisas malignas e comer almas, isso é claro. O número nunca foi explicado, mas dava-se a entender que precisava ser um número grande porque precisava de almas poderosas, ou então de muito poder derivado dessas almas. Agora você pode pensar, mas como isso se encaixa com a Halmia e o Evangelista? Bom, é que eles fizeram exatamente o que era necessário para se tornar um Kishin e se tornaram. Sem complicar muito, mas é bem simples. Durante a batalha final de Shinra contra a Halmia, Halmia e o Evangelista se fundiram e ficaram naquela primeira forma que eles lutaram. No entanto, o terceiro olho só veio aparecer depois, quando eles se tornaram Kishin. E naquele tempo, eles tinham cumprido todos os requisitos para se tornar um. Ou seja, eles comeram almas e fizeram atos ruins. Atos ruins eu nem preciso explicar, né? Eles mataram todo mundo. O objetivo deles em si já era matar todo mundo, criar o Apocalipse, criar o Segundo Sol. Então elas já se enquadravam na categoria pessoas más, ou seja, o primeiro requisito. Mas e almas? Eles consumiram almas? Sim, a Halmia consumiu a alma. Em 2 momentos após a fusão dos dois, houve vezes em que ela demonstrou estar consumindo almas. E essas 2 vezes foram: na primeira, quando ela consumia a alma dos pilares, ou seja, da Amaterasu, da Lily, da Inca e da Sumire, e também após a discussão contra a Shinra, onde o Shinra estava debatendo com ela as inconsistências que existem no fato dos humanos irem atrás da própria morte. Em uma certa parte daquele momento, vimos uma cena que parecia muito que ela estava devorando ou então ressoando com a alma das pessoas do mundo todo. Uma quantidade inacreditável de almas. E foi logo após essa cena que ela acabou ganhando essa forma com 3 olhos. E assim se tornando o que a gente entende por Kishin. Mas então, eu espero que você tenha entendido como o Evangelista nasceu, quem é o Evangelista e como ele se tornou o primeiro Kishin. E como eu disse, essa foi tanto uma teoria como também eu falando alguns fatos reais para chegar nessa conclusão. Eu espero seriamente que isso tenha ajudado vocês a entender tudo que precisam entender sobre o Evangelista, tirado todas as dúvidas que vocês podem ter ficado, e também dar detalhes como o do próprio Kishin, que muitos que não viram Soul Eater podem ter ficado sem entender. Nesse momento você também pode estar se perguntando, mas qual a relação desse Kishin com o Asura? Afinal, existe sim uma conexão, tanto que vocês podem ver no final do Evangelista, no final do Kishin original, o Shinra falando que era para ele ir dormir, mas ele nunca deu a entender que ele realmente havia destruído o Kishin. Mas se vocês querem saber isso, vão ter que esperar um pouco mais para a segunda parte desse vídeo, dessa vez explicando a relação do Kishin original com o Kishin Asura. Enquanto isso não acontece, já vai deixando seu like. Fala o que você achou desse vídeo, deu comentando e explicando algumas coisas que ficaram complicadas de entender sozinho, de Fire Force. Comente outras coisas que você não entendeu e que eu posso trazer para ajudar as pessoas a entenderem. Mas era só isso, valeu, vou ficando por aqui. Falou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, vire membro que isso ajuda muito. Fui!